Bom dia, queridos alunos. Vamos para a parte final do nosso livro didático. No para finalizar, que fica exatamente nas duas últimas páginas, 257 e 258. Este conteúdo destas páginas, na verdade, são questões que resumem as unidades estudadas. A questão 1 é uma questão referente à unidade 1, a questão 2 à unidade 2, questão 3 à unidade 3 e assim sucessivamente. Então nós temos uma questão de cada unidade que serve como uma breve recapitulação do conteúdo dado. Então vamos a estas questões. Questão número 1. Escreva o número, esse número gigantesco, em notação científica. Então, a ideia é deixar a vírgula, deslocar esta vírgula daqui para cá, fazer ela ficar depois do 6, que aí a gente vai ficar só com um número inteiro antes da vírgula. Então eu vou ficar com 6,24. Aí agora eu coloco uma potência de 10, porque essa é a ideia da notação científica, escrever em potência de 10. E aí vamos contar quantas casas a gente andou para a direita, para escrever então essa potência. Então eu andei para a direita. Quando eu ando para a direita, eu ando positivamente. Eu ando multiplicando. Quando eu ando para a esquerda, eu ando negativamente, ou dividindo. Então eu andei aqui, se eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 casas. Eu andei 13 casas positivamente para colocar a vírgula aqui, então eu compenso colocando um expoente negativo no 10, dando a ideia de que a vírgula volta para o mesmo lugar. Então, para compensar o fato de ter andado 13 casas para a direita, eu coloco uma potência negativa indicando o retorno. E aí ficamos com a resposta 6,24 vezes 10 a menos 13. Questão de número 2, que recapitula a unidade 2. 4 elevado a menos 2. Como resolvemos isso? Como é que a gente torna esse expoente que está negativo um expoente positivo? A gente inverte a base. Então fica 1/4 elevado a 2. Eu vou ficar com 1 sobre 16. Porque se eu elevar 1 ao quadrado, eu tenho 1. Se eu elevar 4 ao quadrado, eu tenho 16. Resposta 1/16. Menos 5 ao quadrado. Veja que é todo o número, o número com o seu sinal que está sendo elevado ao quadrado, indicado pelos parênteses. Então o sinal também está ao quadrado. E menos vezes menos, menos vezes menos dá mais. 5 ao quadrado, 25, mais 25. E agora, letra C, raiz quadrada de 1 sobre 36. Eu posso escrever desta forma. É o mesmo que raiz de 1 sobre, ou dividido, por raiz de 36. Que vai nos dar? Raiz de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. Raiz de 36, 6. Vamos ficar com 1/6 como resposta. Letra D. Raiz cúbica de 347. Uma forma de se resolver isto é fatorando o 340
343. Corrigindo aqui. Fatorando este número, a gente encontra o seguinte, ou procedemos da seguinte maneira. É divisível por 2? Não, porque ele não é um número par. Por 3? 3 mais 3, 6, com 4, 10. A soma dos algarismos não é um múltiplo de 3. Para a gente saber se é divisível por 3, a gente soma os algarismos e vê se é um múltiplo de 3. No caso aqui não é. Então, por 5, a gente vê se é terminado em 0 ou 5. Não é. Então o próximo é o 7. Né? E nós vamos testar isso aqui no cantinho do quadro, aqui embaixo. 343 por 7. 3 vezes 7, 21. Não é. Perdão. 7 vezes 5, 35. Não, é 4 vezes 7. 28. Para 34 sobram 6. Abaixo 3, 63. Então, 7 vezes 9, 63. Então, temos como resposta 49. Deu certinho. Resto 0. Então, é divisível por 7. A gente prossegue aqui, ó. 7 dá 49. 49 é por 7. Porque 7 vezes 7 é 49. Né? 49 dividido por 7 dá 7. Novamente por 7. Sobra 1. Né? 7 por 7 dá 1. Não é sobra 1, sobra 0. E dá 1. 7 vezes 7 vezes 7. 7 é o cubo. 7 vezes 7 vezes 7 é o mesmo que 7 ao cubo. Então a gente vai ficar aqui com raiz cúbica de 7 ao cubo. E nós aprendemos que uma das propriedades da radiciação é que a gente pode simplificar o índice do radical com expoente. E a gente fica então com 7 como resposta. Simplificamos o 3 da raiz cúbica com 3 do expoente. Então recordamos um pouquinho da matéria da unidade 2. Agora vamos para a matéria da unidade 3. Né? Calcule o valor numérico da expressão 2x menos 4y mais 1 para x igual a 5 e y igual a menos 2. Basta substituir. Muito tranquilo. 2 vezes o valor de x, 2 vezes 5. Menos 4 vezes o valor de y, menos 2. 4 vezes menos 2. Mais 1. 2 vezes 5, 10. Menos 4 vezes menos 2, menos vezes menos dá mais. Então vai me dar 8. Mais 1. 10 mais 8, 18. 1, 19. Recapitulamos a unidade 3 com essa questão. Questão 4. Recapitulando, unidade 4. Questão número 4. Diz assim: considerando a equação, verifique se os pares ordenados 1, 5, 3, 4, 5, 3 e 7, 2 fazem parte de sua solução. Essa é a primeira parte da questão, está aqui no quadro. Mas ela não termina aí, eu vou ler o restante aqui por uma questão de espaço no quadro. Né? Você pode acompanhar aí no seu material. Diz assim: em seguida, associe cada um ao plano cartesiano e, unindo os pontos encontrados, constate a formação de um segmento de reta. Então, primeiro vamos resolver a parte de ver se esses pontos, né, pertencem
né, a equação, se é verdadeiro isso. E depois nós vamos para o plano cartesiano para marcar os pontos e traçar a reta. Então é um exercício que tem duas etapas. Então vamos à primeira etapa deste exercício. Primeiro, então, eu vou verificar se o par ordenado 1, 5 pertence realmente a essa equação, né? Fazendo assim, ó, 2 vezes x, 2 vezes 1, que aqui nós temos o x e o y, né? O 1 refere-se ao x e o 5 ao y. Sempre no par ordenado, o primeiro elemento é o x, o segundo é o y. 2 vezes 1 mais 4 vezes 5, igual a 22. 2 vezes 1, 2, mais 4 vezes 5, 20, igual a 22. Então 22 é igual a 22. Então esse par ordenado aqui pertence à equação. Vamos verificar o par 3, 4. 3 para x, 4 para y. 2 vezes 3 mais 4 vezes 4, igual a 22. 6 mais 4 vezes 4, 16, igual a 22. 16 mais 6, 22. Então 22 igual a 22. Por enquanto, está dando tudo verdadeiro. Dando continuidade, vamos verificar agora esse ponto aqui, ó, 5, 3. 2 vezes 5 mais 4 vezes 3 igual a 22. 2 vezes 5, 10 mais 12 igual a 22. 10 mais 12, 22. Então, bateu também o resultado. Ponto 7, 2. 2 vezes 7 mais 4 vezes 2 igual a 22. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 4, 8. Igual a 22. 14 mais 8, 22. Igual a 22. Então são todos pontos que pertencem. Então vamos a eles. Vamos marcá-los agora no plano cartesiano. 1 para x, 5 para y. Está aqui. 3, 4. 3, 4. 5, 3. 5, 3. 7, 2. 7. 2. Agora que marcamos os pontos, o exercício pede para unir e a gente observar a reta que se formou. Aqui está a reta pertencente à equação 2x mais 4y igual a 22. E assim vamos finalizando este primeiro vídeo relativo ao para finalizar. No próximo vídeo estaremos resolvendo as questões 5 e 6. Até lá!